Bem, é ótimo estar aqui mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo em 1 João. Estamos no capítulo 2. Mas antes de chegarmos lá, eu quero voltar e apenas resumir algumas coisas que eu considero um tanto importantes. Mas deixe-me dizer isso antes de começarmos. Vocês já ouviram a palavra contexto? Contexto. Deixe-me lhes dar um exemplo. Se você vê uma pessoa e tudo que você vê é uma pessoa na foto, você não vê o que está atrás e nem vê o que está diante dela. Você apenas vê essa pessoa olhando com um olhar aterrorizado na face. Ok? Isso é tudo. Ou digamos que essa pessoa está com um olhar animado na sua face. Você não sabe o que está acontecendo. Você não pode descobrir o que está acontecendo. É Natal e essa pessoa está animada, essa pessoa viu algum animal marinho, sabe? O que aconteceu? Essa pessoa acabou de tirar a nota final do semestre, você não sabe o que de fato aconteceu com ela. Por quê? Porque você não pode ver o contexto, você não sabe o que está por trás, do lado e diante dela, ok? Então, você pode interpretar errado, facilmente interpretar errado, o que quer que esteja vendo. É da mesma forma com as Escrituras, e é uma das maneiras pelas quais os cultos começam. Você simplesmente tira um versículo do seu contexto e você pode fazê-lo dizer praticamente qualquer coisa que você queira que ele diga, ok? Você pode tirar as palavras de um político do contexto, você pode pegar as palavras de um professor do contexto, tirar do contexto, e você pode ir até as redes sociais e tentar destruí-los. E fazer isso com sucesso. Por quê? Porque, embora sejamos altamente avançados em determinado sentido sobre tecnologia, nós perdemos a nossa habilidade de raciocinar ou de pensar. Parece que somos movidos pelas paixões, as emoções e as raivas, ok? E nós precisamos perceber isso. E creio que a mídia social, embora possa ser uma bênção, creio que aumentou isso. Vocês estão entendendo? Eu ouço argumentos todos os dias. Eu me lembro de quando, há alguns anos, quando eu estava ensinando lógica aos meus meninos, lógica clássica. Então íamos e alguém dizia algo na televisão. E então meu filho de 9 anos dizia: pai, isso é uma falácia lógica. Ou ele está praticando ad hominem aqui. Isso não é certo. Mas não somos mais uma sociedade que sabe fazer isso. E quando chegamos até a Bíblia, eu poderia pegar um versículo e fazer vocês pensarem que está dizendo realmente o que não está dizendo. Ou talvez esteja dizendo isso, mas você tem que balancear com outra verdade. E é por isso que 1 João é tão importante. E antes de chegarmos ao capítulo 2, eu quero apenas mostrar uma coisa. Em primeiro lugar, ao longo de todo este livro, ele vai dizer a vocês que se você fizer determinadas coisas e não fizer outras coisas, você não é um cristão. Agora, isso faria você pensar que se tornou um cristão e que você mantém o seu cristianismo fazendo certas coisas e não fazendo outras coisas. Mas acabamos de ouvir que isso não é o verdadeiro cristianismo, não é? Então, quando ouvimos João dizer basicamente, se você não está amando o seu irmão, você não conhece a Deus, não é que você venha conhecer a Deus amando o seu irmão. Portanto, temos que olhar para o contexto. E este é o contexto. Se você olhar o capítulo 1, os versículos de 1 a 4, começa com isso, começa com uma pessoa, começa com a pessoa de Jesus Cristo. É aí que você tem que ter o centro no seu cristianismo, ou ele se transformará em legalismo, moralismo e ética. Veja bem, somos cristãos porque confiamos na obra salvadora de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nos tornamos cristãos. Agora, o que João vai argumentar ao longo de todo este livro é que, uma vez que você se torna um cristão, isso significa pela fé em Jesus Cristo, somente pela fé, é somente pela graça, é o favor imerecido de Deus, favor imerecido. Você se torna um cristão quando confia no que Deus fez por você por intermédio de Cristo. Mas, quando você se torna um cristão, e provavelmente iremos ver isso mais tarde, Deus realiza uma obra no seu coração, e não apenas no coração de algumas pessoas que se tornam cristãs. Ele faz uma obra no coração de cada filho de Deus. Ora, embora seja verdade, alguns cristãos podem crescer mais rápido do que outros. E todos nós, às vezes, são 3 passos para frente e 2 passos para trás. É verdade que crescemos de maneiras diferentes e em áreas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, se você for um cristão, a sua vida irá começar a mudar.
irá começar a se conformar à imagem de Cristo. Ok? Ora, o cristianismo, de 1 a 4 ali é sobre uma pessoa. E se todo o seu cristianismo é... E eu me lembro de conversar com alunos no ano passado na Virgínia, e muitos deles, quando eu dizia, você é cristão? Sim. O que você quer dizer com isso? Eu vou à igreja. Sou uma pessoa boa. Eu tento fazer o bem. Isso não significa nada no cristianismo bíblico. Isso não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é crer, confiar. Confiar não no que você pode fazer para conquistar o favor de Deus, mas no que Deus fez para você ser salvo. Ok? Ora, uma vez que passamos disso, nos versículos 1 a 4, dos 5 a 10, ele começa a nos dizer algo. Que uma pessoa que realmente crê em Deus, Deus trabalhou no coração dela, seja mudando ou começando a mudar. Agora, o que eu quero dizer com isso? Há uma mudança ontológica quando você crê em Cristo. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, algo realmente aconteceu. Mas então, há esse progresso de ser resolvido. E eu sou um cristão há 35 anos. Ainda está ali sendo resolvida essa questão. Ainda tenho que dizer, sabe, ainda tenho que dizer para minha filha, me perdoe, eu estava impaciente. Devo dizer para minha esposa, foi uma observação impensada. Portanto, ainda está acontecendo algo em mim. Eu fui mudado, eu estou sendo mudado e espero que continue sendo mudado, ok? Mas isso é o resultado do que Cristo está fazendo. Agora, nos próximos versículos, o que João diz é isso. Se você é um cristão, haverá evidências. Agora, ele não inventou isso. Lembre-se do que Jesus disse. Você os conhecerá pela sua confissão? Não. Ele disse, você os conhecerá pelos seus frutos. Agora, deixe-me dar uma aula de ontologia. Ontologia tem a ver com antologia, ser natureza, ok? Então, quantos de vocês, se eu trouxesse um pedaço de casca de uma árvore, poderiam me dizer que árvore é? Não muitos de vocês, provavelmente. Talvez você pudesse, ok? Ok. Digamos que eu trouxe a casca de uma macieira ou uma folha de uma macieira. A maioria de vocês não seria capaz de identificar aquela árvore. Mas se eu trouxesse um galho com as maçãs, pelo menos alguns de vocês descobririam que é uma macieira. Ok? E é isso que Jesus está dizendo. Então, pelo fruto dessa árvore, você conhece a ontologia dessa árvore. Pelo fruto dessa árvore, você conhece a natureza dela. É uma macieira. Agora, não é uma macieira porque produz maçã, certo? Ok? Produz maçãs porque é uma macieira. A natureza é o que irá regir. Então, o que João vai nos dizer é que se realmente nos tornamos cristãos, um dos frutos ou manifestações disso é que caminharemos na luz. E isso se refere principalmente ao que Deus nos revelou sobre si mesmo e sobre a sua vontade por meio da pessoa de Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão, uma das características eles vão começar, e é um progresso, ok? É um processo. Eles vão começar a andar de acordo com o que Deus nos disse sobre Ele mesmo e sobre a sua vontade, certo? E como eu disse, às vezes serão 2 passos para frente, 3 passos para trás, 3 passos para frente, 3 para trás. Você vai parecer que está crescendo e depois vai parecer que não está, ok? Mas, deixe-me dar um exemplo. Se você fosse dirigir para Floyd, ok, aqui estamos e digamos Floyd está aqui. Dirigindo até Floyd seria assim, ó. Não. Dirigindo para Floyd seria assim, ó. Então, mesmo que você esteja subindo como um todo, há momentos em que eu olho para você e, cara, você está realmente subindo. Então, vou olhar para você e dizer, cara, você está realmente oscilando. Bem, você está subindo de novo. Mas durante esse longo processo, o que acontece? Se estivéssemos puxando e deixando reto assim, você subiria. Essa é uma das evidências da vida cristã. E João escreveu todo este livro com relação à evidência. Como você sabe que é um cristão? E isso é muito importante, porque vivemos em um mundo evangélico, um mundo cristão na América, que nos últimos 75 a 100 anos mudou drasticamente. E basicamente é assim. Tantos jovens que são criados na igreja, sabe,
quando tem 9 anos de idade ou algo assim, alguém vem até eles e diz, você quer ser salvo? Sim. Bem, então crê em Jesus? Você acredita em Jesus? Sim, eu creio em Jesus. Uma criança. Você ama Jesus? Sim, eu amo Jesus. Ok, vamos batizá-lo. Isso está tudo errado. É tão errado. Superficial. Talvez até manipulador. Está errado. É por isso que, por exemplo, sabe, quando eu estou ensinando em um seminário ou qualquer outra coisa, lidando com alunos, ou estou ensinando em uma conferência de pastores, ou na nossa própria igreja, por exemplo, quando o meu filho veio até mim aos 13 anos e disse, pai, creio que Deus me salvou ontem à noite. Eu disse, por que, Evan? Ele disse, bem, eu fiquei acordado a noite toda. Era como se a presença de Cristo fosse tão real. Ok. Ora, pai, o que devo fazer? Bem, vá falar com os anciãos. Sozinho? Sim. E ele se sentou e conversou com eles, e então ele falou comigo um pouco mais. E eu disse, filho, vou te dizer uma coisa, vamos continuar lendo as Escrituras. Eu aprecio e afirmo tudo o que Deus fez em sua vida, mas vamos continuar lendo as Escrituras. Cerca de 1 ano e meio depois, ele veio até mim, ele subiu as escadas do porão, nunca vou me esquecer, e disse assim, ó, pai, eu não era um cristão no ano passado. Eu disse, sério? Eu disse, então me fale sobre isso. Ele disse, agora eu sou um cristão. Eu disse, como que você sabe? Ora, eu tenho lido repetidamente o Evangelho de João. E é isso que eu vejo claramente nas Escrituras. Você não é um cristão porque sente que sentiu algum tipo de presença. Você é um cristão porque crê em Jesus Cristo. E Ele é a sua única esperança. E, pai, posso dizer que estou totalmente convencido de que Ele é a minha única esperança. Agora, veja, se ele estivesse na maioria das igrejas, o que teria acontecido? Eles o teriam batizado rapidamente. Ele disse que isso não está certo. As pessoas não são números, você não os conta. Elas são pessoas e eles são feitos à imagem de Deus e você lida com eles com um tanto de cuidado. Eles são convencidos, você não os convence. Você diz a eles a verdade. Deus convence, não nós. Agora, eu disse tudo isso para dizer o seguinte. João escreveu este livro para que tivéssemos certas evidências, onde pudéssemos comparar a nossa vida com essas evidências. Então, nos perguntar biblicamente, eu pareço assim? E o primeiro teste que ele dá é, como vimos na semana passada, é andar na luz. Que quando você olha para a sua vida, você deseja sinceramente saber quem é Deus. Você deseja sinceramente conhecer a vontade dele, está buscando caminhar na sua vontade. Agora, não perfeitamente, lutando às vezes um tanto apático, ainda tenho que lidar com a apatia. Mas quando você lida com a apatia, sabe que está errado. Mas agora ele continua no versículo 8 e ele vai para o outro teste. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Então ele continua no 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então ele volta no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Sua palavra não está em nós. E esta é uma das coisas mais incríveis. Depois de nos dizer que uma das evidências é que vamos começar a caminhar na luz, que vamos viver de uma maneira diferente, ele imediatamente volta e diz... Uma das outras grandes evidências do cristianismo é que o cristão reconhece o pecado em sua vida, ok? Então, eu quero dizer, o Espírito Santo é realmente sábio aqui. Porque ele está dizendo, sim, haverá evidências. Mas então ele está voltando e indo, mas isso não significa perfeição. Haverá um estilo de vida. Mas, mais uma vez, não queremos que você vá a outro extremo e se olhe no espelho, veja falhas e diga, eu não posso ser cristão porque ainda peco. Um cristão peca, mas eles têm um novo relacionamento com o pecado. Quando eu estava na faculdade, antes de me converter, eu e o pecado caminhávamos lado a lado. E éramos bons amigos. Depois que me tornei cristão, algo mudou. Às vezes parecia que estávamos de braços dados, mas o pecado estava indo para aquele lado. E eu estava indo para este lado. E às vezes eu ia para frente, às vezes me arrastava de volta. Mas o que você pode ver é que há uma diferença dramática, ok?
Entre mim e o pecado agora. Quando as pessoas às vezes vêm até mim e dizem levianamente, tem um novo relacionamento com Deus, eu sempre pergunto a elas, você tem um novo relacionamento com o pecado? Porque se você não tem um novo relacionamento com o pecado, você não tem um novo relacionamento com Deus. É muito importante entender, ok? Ok. Agora ele vai continuar. Porque tudo isso, quer você saiba ou não, nos apresentou um terrível problema teológico e filosófico. Na verdade, é sobre isso que toda a Bíblia está dizendo. Ou seja, santidade. Como pode um Deus justo perdoar o pecado? Agora, eu sei que alguns de vocês pensam, como isso pode ser um problema? É um grande problema. É o maior problema da Bíblia. Se Deus é justo, Ele não pode estar em torno do seu pecado. Ele não pode simplesmente fingir que você não fez isso. Seu pecado foi uma ofensa à santidade dele, foi uma violação da sua lei, da sua vontade. Foi um pecado contra os outros, contra a criação, contra tudo isso. E para Deus perdoar é uma negação. É uma negação da sua justiça. Veja, aqui está algo que vocês precisam entender. Eu sei que as igrejas não ensinam mais sobre os atributos de Deus, mas elas deveriam. Saber quem Ele é, a imagem completa, Ele realmente é justo, Ele de fato é amoroso, misericordioso. Isso apresenta um problema ao lidar com o pecador. Porque a justiça exige que o pecador satisfaça as exigências dessa justiça. E se eles quebrarem essa justiça, eles devem pagar. O amor busca o perdão dos pecadores. Mas na pessoa de Deus não pode haver contradições. É por isso que alguns teólogos, especialmente no século XVI, escreveriam sobre a harmonia dos atributos de Deus. Como os atributos de Deus podem estar em paz uns com os outros? Como pode a justiça fazer amizade com a misericórdia? A justiça diz, essa pessoa pecou, o salário do pecado é a morte. A misericórdia diz, precisamos encontrar uma maneira de resolver isso. A justiça diz, se encontrarmos uma maneira, não será diminuindo as minhas demandas em nenhum momento. Vocês estão entendendo? Agora, João vai abordar isso no versículo 1. Meus filhinhos, filhinhos meus, este é um termo de afeição. E deixe-me compartilhar com vocês algo. Eu tive o privilégio de conviver com alguns dos maiores teólogos do mundo. Trabalhando com eles, são meus amigos, homens brilhantes, estudiosos e tudo mais. Adivinha o quê? O mais maduro, o mais erudito, o mais bíblico deles. Esse título ainda cabe a uma criança. A uma criança. Sabe, é como... Não sei, você está fazendo mecânica quântica no quadro negro e seu cachorro está olhando para ele assim e parece tão fofo que ele pensa que entende. Quer dizer, podemos conhecer a Deus e entender grandes coisas sobre Ele, mas sempre estaremos deste lado do céu. Filhinhos, pequenos filhinhos. Na verdade, quanto mais você cresce em seu conhecimento de Deus, mais você se torna humilde ao perceber, cara, eu tenho um título, salvo. Uma voz passiva. Deus me salvou. É isso. Uma reivindicação à fama. Salvo. Nada de acadêmico, nem conhecimento de idiomas, nada. Eu estou salvo. Ok? Agora, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora veja o que está acontecendo. Os leitores de João são muito parecidos conosco. João diz, ok, se você de fato é um cristão, ainda assim você vai pecar às vezes. E você vai lutar contra isso. E essa é uma das evidências de um cristão. Então todos eles dizem, bem, isso é ótimo. Eu posso pecar, não é um grande problema, porque isso é que os cristãos fazem. Então João volta com sabedoria e diz, não, espere. Eu estou escrevendo essas coisas para você não para você ter a licença para pecar, mas para que você não peque. Vocês estão entendendo? É exatamente como o problema de Paulo, quando ele termina Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5 ele fala sobre, em 4 também, graça. Então no 6, seus inimigos voltam e dizem, o que Paulo está dizendo é isso. Já que é tudo pela graça, vamos pecar, para que a gente careça mais de graça e Deus receba mais glória. E Paulo tem que voltar e dizer, não é nada disso que eu estou dizendo. Na verdade ele diz, em grego ele está dizendo, é uma linguagem muito forte,
que nunca seja. Não é forte o suficiente. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Então João está dizendo algo mais ou menos da mesma maneira. Agora, eu já te disse isso para vocês, que o pecado ainda será uma realidade na vida do crente, mesmo que eles sejam contrários a ele e os confessem. E eles obterão a vitória sobre isso pouco a pouco. Mas ele diz, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, não para dar licença para vocês pecarem. Ele diz, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Agora, o que nos impediria de pecar? Ora, há muitas razões. Quero dizer, o pecado pode realmente atrapalhar a sua vida. Mas há uma razão muito maior. É o amor. Por que não queremos pecar? Por causa do amor. Agora, vejam, ele diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Agora, por que eu não quero pecar? Cristo morreu pelo meu pecado. É por isso que eu não quero pecar. Por que eu não quero pecar? Porque o Pai e o Filho habitam comigo na pessoa do Espírito Santo e eu não posso entristecer o Espírito Santo com o meu pecado. Vocês se lembram que eu compartilhei com vocês, se não me engano, na última semana, uma das piores coisas quando você se casa e você se pergunta, quando isso vai acontecer? Porque vai acontecer. Quando você está casado e aí você diz algo para sua esposa que a machuca pela primeira vez. E você olha para a face dela. Ela está triste. É como algo, como um soco no peito. Algo que até estala um pouco. Você se senta lá com esperança e você vai, sabe? Eu costumava dizer aos jovens, depois de se casar, você precisa ter um carvalho. Tem que ser um carvalho de 2x4, com cerca de 4 pés de comprimento, para que quando você fizer coisas assim, saia pelos fundos da sua casa e bata na cabeça repetidamente com aquele carvalho. E isso será muito melhor, na verdade, do que o que deveria estar acontecendo no seu coração, ok? Quando amamos alguém, quando realmente amamos alguém, só não queremos ser contrários aos seus desejos certos. Não queremos machucar os seus corações. E quando melhores eles são para nós, quanto melhores eles são para nós, mais gentis eles são para nós, o que isso acontece? Isso atrai nossas afeições e nos faz querer agradá-los mais. Então, por que não queremos pecar? O grande custo que Cristo teve que pagar. E o fato, e veremos isso em um minuto, voltaremos e dissecaremos isso, também é o fato de que, depois de morrer por nós, e saber disso, ainda pecamos. Ele é um advogado para nós. Ele está do nosso lado. Ele é o Paracleto, aquele chamado ao lado para a defesa, para a ajuda, para o socorro. Eu não vou te abandonar, eu não vou desistir de você, eu não vou te deixar. Eu quero dizer, há alguma força nisso. Quer dizer, isso motiva, não é? Dizer, não, eu quero ser melhor para ele e para o que ele fez, ok? Agora, então, ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, muitas pessoas vão pegar isso e fazer algo do tipo assim, ó, deixe-me lhe dar uma ilustração, é muito popular e terrivelmente errado. Ok? Que eles têm essa ideia de que o Pai Celestial está com raiva e quer acabar com você. Quer dizer, mesmo depois de você se tornar um cristão, quer dizer, ele é sobre julgamento, juízo, julgamento. E Jesus vem e ele te ama. Ele morre por você. Ele satisfaz esse Deus irado. E então, esse Deus que está tão pronto para ficar irado o tempo todo, Jesus Cristo está meio que se interpondo entre vocês dois e dizendo, não. Eu sei que eles pecaram, mas não.
Isso não é o que está acontecendo aqui. Eu quero que vocês se lembrem de algo. Vocês se lembram de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele começou, Ele enviou o seu único Filho. Vocês estão entendendo isso? Agora, quando voltarmos ao Antigo Testamento, vamos olhar para isso. Vemos todas essas imagens de Deus e ele pode ser bastante assustador. Adivinhe? Aqui está algo que vocês precisam entender. A pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, sempre foi o mediador entre Deus e o homem. Deus criou o mundo por intermédio do seu Filho. Criou o mundo para o seu Filho. Criou o mundo por meio do seu Filho. Revela-se ao mundo por meio do seu Filho. Sustenta o mundo por meio do seu Filho. Redime o mundo por meio do seu Filho. Julgará o mundo por meio do seu Filho. Você precisa entender que o Pai e o Filho estão em perfeita concordância. Um dia Cristo voltará e julgaremos a terra. E Ele voltará como um guerreiro, se vingando. Está muito claro nas Escrituras isso. Portanto, não acho que, de alguma forma, há essa luta dentro das três pessoas da Trindade. Você tem o Filho e o Espírito, de fato, amando você, cuidando de você, tentando te proteger do Deus Pai. Não é assim que as coisas funcionam. Mas o que eu quero que vocês vejam é isso. E toda essa linguagem vai ser limitada, ok? Vai ser limitado. Você tenta falar sobre a teoria das cordas ou algo em física, não importa quem você é, a sua linguagem é limitada. Você fala sobre 4 dimensões, sua linguagem é limitada. Como tentar explicar 3 dimensões para um desenho animado que é bidimensional. Portanto, a nossa linguagem é limitada, mas aqui está o que eu quero que vocês vejam. Deus, o Deus Trino. Existe uma coisa que nós chamamos de conselho eterno. E há evidências disso em diferentes passagens da Bíblia que o Cristo crucificado, antes da fundação do mundo, certos decretos foram feitos, certas coisas, e que foram manifestadas agora no nosso tempo. Deus é justo. Deus criou o homem com a presciência da queda, o que significa mais do que ele simplesmente viu. Presciência também significa que ele estava envolvido, sem ser cúmplice, sem ser culpado, mas é tão complexo e vai tão além de nós que temos que manter a atenção. Quando o homem caiu, era a responsabilidade total do homem? Absolutamente. Deus o conheceu de antemão? Sabia de antemão? Absolutamente. Presciência significa mais do que simplesmente ele viu em uma bola de cristal? Absolutamente. E nós apenas temos que manter essas coisas como um mistério. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ele previu a queda, mas também previu a obra da redenção. Vocês conseguem entender isso? Antes da fundação do mundo. E aqui está a coisa. Na queda, Deus não pode simplesmente perdoar. Algo deve ser feito, a justiça deve ser satisfeita. E foi isso que aconteceu na cruz. É por isso que ele está se referindo agora a Cristo. No próximo versículo ele falará sobre Cristo como nossa propiciação. A ideia é esta. Antes que os fundamentos do mundo fossem lançados, Deus previu a queda do homem, mas também previu a maneira pela qual um homem culpado poderia se reconciliar com um Deus santo. E ao fazer isso, todos os atributos de Deus seriam manifestados de uma maneira por meio da obra da redenção que nunca poderia ter sido manifestados de outra maneira. Veríamos Deus em sua órbita total, veríamos a sua justiça, sua misericórdia, sua verdade, veríamos sua compaixão e amor, e tudo está na cruz. Então, aqui somos culpados. Como podemos nos reconciliar com Deus? O juiz de toda a terra não fará justiça, como diz Gênesis. Ele simplesmente desviará a face do nosso pecado como um juiz corrupto? Não. Ele nos condena. Em sua justiça perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos condenam por causa dos nossos pecados. Então Deus se torna um homem e vive a vida perfeita que nós nunca poderíamos viver. Ele vai para a cruz, ele morre em nosso lugar, levando os nossos pecados,
e sofrendo toda a ira de Deus no nosso lugar. Quando ele disse, está consumado, isso significou que ele cumpriu, pagou todas as exigências da justiça que estavam contra você por causa do seu pecado. Ele sofreu a ira de Deus que vocês deveriam ter sofrido. Ele pagou as exigências que vocês deveriam ter pago por toda a eternidade. Está consumado, está consumado. Agora Deus pode mostrar misericórdia a vocês e ainda manter a sua justiça, porque Ele morreu debaixo das penalidades dessa justiça no seu lugar. Então Deus é justo e o justificador dos ímpios. Vocês estão entendendo toda essa coisa aqui? Então, quando se diz que Cristo é um advogado, se Deus simplesmente olhasse para mim, a parte da obra de Cristo, não haveria nenhuma esperança. Não apenas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não haveria nada. Nada, porque Ele é bom. Eu não sou. Mas por meio dessa obra redentora, por meio do Filho, a obra que o Filho praticou, realizou, tudo isso põe fim ao meu pecado, põe fim à inimizade entre eu e Deus. Ali está Cristo, tendo finalizado a obra em nosso favor. Mas não só isso, não teremos tempo para entrar nisso nessa noite, mas como advogado, Ele também está constantemente, e isso é muito difícil de ser entendido, mas é um tanto verdadeiro. Ele está constantemente com seu perfeito conhecimento da nossa necessidade. Ele está como o Deus homem agora, constantemente pedindo ao Pai um suprimento completo de graça para nós, para cada necessidade, para cada provação, e é por isso que corremos para Ele, ok? Deixe-me lhes dar um exemplo. Ontem eu estava literalmente... Isso vai soar tão estúpido, eu sei, mas eu estava chorando ontem, ok? A minha esposa disse que eu tenho uma consciência hipersensível. Então, eu estava... Quando tive meu ataque cardíaco há quase 2 anos e meio, e o trauma cerebral, tudo, 1 ano e meio tentando rastejar para fora de um buraco, minha esposa me chamando de Rayman o tempo todo, foi muito difícil. Bem, a minha licença expirou, a minha carteira de motorista venceu e ninguém olhou, ok? Então, eu fui parado um dia, eu não estava em alta velocidade nem nada, mas eles apenas me pararam e disseram, você pode... Ah, sim, aqui está a minha licença. Eles disseram, senhor, sua licença expirou. E eu fiquei tipo, quer dizer, eu quero morrer, assim, como se tivesse cometido um assassinato ou algo assim. Então, eu tive que ir ao tribunal ontem. E a minha esposa disse, o que há de errado com você? Quer dizer... Eles entendem, eles não vão fazer isso. Não, eu sou mau, eu estou horrível, eu fiz isso. Eles provavelmente vão me enforcar na frente de todo mundo. E eu entro lá e me sento e sou um criminoso. Eu nunca deveria ministrar novamente. E você sabe o que era tão legal? O policial que me multou, quer dizer, tinha muita gente no lugar e tinha outros policiais. Ele entrou pela porta e foi e olhou para mim e eu disse, sim, eu estou perdido. Ele olhou para mim e se aproximou e todo mundo estava olhando para ele como, por que isso? Ele caminhou até mim. Eu estava quase lá no fundo, ele caminhou e disse, Sr. Washer, certo? E eu disse, sim. E ele disse, veja, Sr. Washer, isso é... Quero dizer, eu não sei porque ele fez isso. E todo mundo meio que olhando para ele, ele disse, Sr. Washer, não se preocupe com isso. Veja, isso é simplesmente trivial. Você tem a prova de que a sua licença foi renovada, certo? Então cuide de você. Quando formos até a juíza, ela vai olhar para você. E eu não posso dizer o que alegar, mas as suas 3 opções são. E ele me disse isso. E eu subi lá e a juíza sorriu para mim e disse, então, Sr. Washer, a sua carteira venceu. Eu entendo que algumas coisas aconteceram. E eu disse, sim. E ela disse, ok. Bem, você pode mostrar ao policial que você renovou a sua carteira? E eu disse, sim. E eles continuaram assim, ok, ótimo. Ela disse, tudo bem, apenas pague as custas judiciais. E eu disse, ok, mas aqui está o ponto. Sabe, é como se o Senhor soubesse que eu estou nesses tipos de coisas, eu sou tão frágil. Ele enviou o policial lá apenas para dizer, ei,
Sr. Washer, quando você subir lá, é isso que vai acontecer, não se preocupe com isso. Agora, por que ele saberia disso? Agora, eu sei que é uma coisa boba, mas eu quero te dizer uma coisa. Houve grandes libertações em minha vida, como quando eu estou no meio da guerra. Isso aconteceu, mas as coisas que são mais preciosas para mim é quando parecia, bem, era. Cristo podia olhar. Ele nem precisou olhar, ele tem conhecimento antes mesmo de acontecer. Exaustivamente, imediatamente, sem necessidade de investigação. Ele podia olhar e ver. Sim, ele é fraco como um verme, mas ele é o meu verme e eu o amo. Então vou mandar aquele policial ali só para dizer a ele, não tenha outro ataque de coração, porque eu saí de lá apenas sabendo disso. Lembro-me de uma vez que éramos missionários no campo. Veja, isso não está fugindo. Nós conversamos sobre a grande coisa da redenção, mas agora deixa eu mostrar para vocês como essa coisa de advocacia não é apenas ele ficar ali e ele é a sua salvação. Não é só que ele fica lá e ora por essas coisas monumentais. Tiago e eu, a minha esposa Tiago, nós somos missionários. Fomos missionários há anos no Peru. E voltamos para os Estados Unidos para uma pausa de cerca de 3 meses. Eu nunca vou esquecer isso. E ela nunca me pediu nada. Quero dizer, nunca. E ela disse... Foi anos atrás, quando esses artesanatos do interior se tornaram muito populares. E ela os viu em uma revista, não sei como, no Peru. E ela disse, quando voltarmos, ela disse, poderíamos pegar alguns artesanatos do campo para levar para a nossa casa? E, quero dizer, eu estava tipo, sim, claro, se não custarem muito caro. Então, acho que estávamos em algum lugar, não me lembro, entramos numa loja e vi, estava andando assim, ó, e ela estava olhando e como, cara... Esses pequenos animais custam mais do que as vacas de verdade. Quero dizer, era muito caro. E eu a vi, ela não disse nada, ela apenas olhou para todos os artesanatos e disse, bem, vamos embora. Ela saiu. Uma semana depois, estávamos no oeste do Tennessee. E eu tinha que pregar, compartilhar sobre missão, as missões. E o pregador disse, você vai ficar na minha casa. Chegamos na casa e a esposa disse, acabei de reformar toda a minha casa. Você vai ficar neste quarto de hóspedes. Entramos... Havia uma caixa desse tamanho. E ela disse, eu reformei a minha casa inteira. Eu tenho algumas coisas ali que vou jogar fora e vou doar de boa vontade. Se você quiser alguma coisa, você pode pegar para você. E minha esposa sentou ali na cama, muito obrigado. Quando ela saiu da sala, ela pulou naquela caixa como um rato ali no meio da bagunça. E ela abriu, e você sabe o quê? Agora se lembre, eu sou um velho excêntrico de reforma, mas abri, estava cheio de artesanato do interior. Então, sim, está lá. Ele é o nosso Salvador. A sua obra perfeita está consumada. Deus só pode olhar para você com amor. Deus, o Pai, só pode te ver com amor. Toda a ira foi extinta. Todo o pecado foi eliminado. Na verdade, você não terá uma posição melhor no céu do que a que tenha agora. Você é tão justo diante de Deus. Sua posição é tão justa agora quanto será lá. Agora você será transformado. Mas quanto a Deus lidar com você, tudo bem? Mas essa defesa não significa apenas todas essas coisas grandes, importantes e bonitas. Também significa quando você está com medo, sem motivo algum, e às vezes Deus simplesmente envia alguém para te encorajar. Ou algo como, você só quer algo para sua casa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero que vocês vejam que não é apenas nessas grandes coisas, é em toda a sua vida que você tem esse bom advogado que está rogando ao Pai, que decretou. Ele se deleita. O Pai se deleita em abençoar os seus filhos. Porque esse problema com o pecado foi extinto pelo seu filho. Ok? E na próxima semana vamos falar sobre isso. Ele menciona a propiciação aqui. É uma palavra bem grande. Uma palavra que tem sido discutida. Até mesmo em algumas traduções da Bíblia. Mas pode estar fora dos nomes de Deus. Pode ser a palavra mais importante de toda a Bíblia. Porque trata desse problema do qual estamos falando. Como pode um Deus justo perdoar pecados e ainda ser justo? É propiciação. Agora,
Eu preciso simplesmente dizer isso para que vocês entendam. A doutrina da justificação, certo? Agora, eu sei que parece uma palavra grande. Esta é a base de tudo que venho falando. A justificação. Vocês já ouviram na Bíblia dizer que fomos justificados, ok? Ok. Justificado é um termo forense. É um termo legal, ok? No momento em que você crê em Cristo, Deus legalmente, baseado no que Cristo fez por você, na morte que Ele morreu por você, na vida que Ele viveu por você, no momento em que você creu em Cristo, Deus declarou legalmente que você é justo diante dEle. E isso não é algum tipo de retidão, ou um pouco de retidão, ou 99% de retidão, é retidão perfeita, ok? Mas alguns de vocês sabem disso, ok? No momento que você crê em Jesus, Deus o declara justo. Mas aqui está algo que muitas vezes é deixado de fora da doutrina da justificação. No momento em que você crê em Cristo, Deus declara que você é justo e te trata como justo. Agora, quantas vezes Adão e Eva pecaram antes de não serem mais tratados como justos? Uma vez. Ele trata você como justo, porque todos os seus pecados foram pagos na cruz. Portanto, ele não apenas declara que você está reto com ele, mas também o trata como reto com ele. Assim mesmo, quando você peca e ele o disciplina, não é uma disciplina de ira, é a disciplina de um pai amoroso corrigindo um filho para o seu próprio bem. E o seu amor não é diminuído. Na verdade, a disciplina é uma manifestação do seu amor. Vocês estão entendendo? E é isso que eu quero que vocês vejam. Agora, eu quero que vocês vejam duas coisas, então vamos terminar. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós naquela cruz. Jesus foi feito pecado. Ele se tornou uma maldição. Agora, o que isso significa? Falaremos sobre isso daqui a algumas semanas, talvez, mas é importante que vocês entendam isso. Quando dizemos que Jesus foi... Ou 2 Coríntios 5, 21 diz que ele foi feito pecado. O que isso significa? Isso significa que na cruz, Cristo foi corrompido, contaminado em sua natureza? Ou o que isso significa? Não. Porque mesmo na cruz, ele era o Cordeiro Imaculado de Deus. Isso é uma coisa legal. E é lindo. Na cruz, o Cordeiro perfeito e sem pecado foi legalmente declarado culpado. O seu pecado foi imputado a ele e ele foi legalmente declarado culpado. Certo? Legalmente. Ele se tornou culpado? Quero dizer, ele se tornou um corrupto? Absolutamente não. Ele era o Cordeiro sem pecado e sem mácula. Mas naquela cruz, o seu pecado foi imputado a ele e ele foi legalmente declarado culpado e tratado como culpado. Isso significa que toda a ira de Deus caiu sobre ele como culpado. E no momento em que você crê em Jesus, você é declarado legalmente reto com Deus. E você é tratado como alguém que está perfeitamente correto, justo com Deus. E o seu amor é derramado sobre você. Mas veja, tudo depende não do seu desempenho, ok? Depende da atuação de Cristo. Vocês se lembram que José tinha uma túnica de várias cores e ele não queria dividi-la com seus irmãos e todos ficaram bravos? Bem, Cristo é maior que José. Ele viveu uma vida perfeita. Ele morreu uma morte perfeita. Ele fez isso no seu lugar. No seu lugar. Assim, no momento em que você crê nele, todos os seus pecados são pagos, passados, presentes e futuro, em virtude da sua morte no Calvário. Mas então, ele tira a sua vida de perfeita justiça, ok? Digamos que sua túnica, maior que José, sua túnica de perfeita justiça. E o que ele faz? Ele vestiu em você. Agora você está completamente perdoado diante de Deus pelos pecados passados, presentes e futuros. E é colocado na sua conta a justiça de Cristo. A vida perfeita que ele viveu agora é sua. Então você está completa e perfeitamente reconciliado com Deus. E nada pode mudar isso. Você está enxergando por que é tão errado dizer: bem, sou cristão porque vou à igreja e tento fazer o bem? Comparado com... Você pode ver o quão ridículo isso é? Não, sou cristão porque confio nessa magnífica obra de Deus em meu favor. Nós somos salvos pela graça, sim.
crendo? Sim. Então você vive como o diabo agora? Não, eu não quero fazer isso. Por quê? Eu vi isso. Eu já vi. Eu vejo o que ele fez. Ele me transformou. Este evangelho. Vocês estão entendendo? Então é tudo sobre ele. Há uma ética, há uma moralidade no cristianismo, mas isso é algo que vem como resultado de algo infinitamente maior. É o evangelho, a boa nova, ok? Que Jesus Cristo morreu por gente como eu. E dito isso, digamos que vocês se tornaram cristãos. Eu sou um cristão, missionário, um pregador, um professor, um estudante. Há mais tempo do que vocês estão vivos. Eu sofri muitas coisas em muitos lugares ao redor do mundo. Digamos que vocês acabaram de se tornar cristãos há meia hora e não fizeram praticamente nada. E se todos nós morrêssemos neste momento, nós vamos para o céu exatamente pela mesma razão. E nada acrescento à minha salvação. Isso é incrível, não é? Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Agora, o orgulhoso dirá, eu não gosto disso. Quero dizer, eu fiz um monte de coisas. Mas os humildes, eles ouvem e se alegram. Vocês estão entendendo isso? Isso é incrível para mim. Que o novo crente tem a mesma posição, a mesma retidão, o mesmo status diante de Deus que, sabe, um William Carey, que deu a sua vida pela Índia, ou uma Amy Carmichael, que fez a mesma coisa. Eu amo isso, toda a graça, ok? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Acima de tudo, obrigado pelo teu filho. Oro para que o Senhor abençoe esses alunos, Senhor, com o conhecimento do seu filho. Em nome de Jesus. Amém.